acharam? Cada um faz a diferença ou não? Sim. Cada um faz a diferença, né? Eu queria voltar num... Se eu passei, acho que eu já passei já. Aqui. Passar de novo. Eu vou fazer um comentário depois. Vamos assistir mais uma vez. Hã? No meio do vídeo? Eu sou profissional! Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. É um trecho pequeno, mas é um trecho, pessoal, é um trecho extremamente impactante, se vocês perceberem e colocarem bastante detalhe no que aconteceu aí. O quanto que muitas vezes aquilo que nós temos, e que nós já colocamos algumas vezes aqui, aquilo que nós temos como crença, como basicamente certeza dentro de nós, nós passamos para os outros sem a gente notar. Sempre notar. Você acha que nessa imagem aqui, nesse trecho do filme, o pai ama ou não o filho? Sim ou não? Sim. Sim. Vou repetir. Sim ou não? Sim. Sim. E quando ele falou para o filho, para ele não utilizar o tempo dele arremessando, etc., porque fatalmente ele não seria bom naquilo, independente se ele perguntar para o filho se aquilo seria sonho dele ou não, ele estava ou não destruindo o sonho daquilo que ele mais amava. Estava ou não? Sim. De uma forma completamente inconsciente. De forma completamente inconsciente. Então veja, olha a responsabilidade da palavra. Da palavra. Monique veio aqui na última apresentação, falar sobre o poder da língua. Basicamente, que palavras proferidas não voltam mais. Como a história lá do passado, de quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E é mais ou menos igual a isso, basicamente. Às vezes, as nossas frustrações por não ter conseguido atingir alguma coisa, por não ter conseguido vencer, por ter tido uma série de dissabores na vida, toda aquela mágoa que o ser humano acumula dentro dele, ele basicamente, ele transporta, através das palavras,
Para quem? Para quem? Para quem? Na maioria das vezes, para aquelas pessoas que você mais ama. Olha que curioso. E você destrói aquilo que você mais ama. Tem coerência? Faz sentido? Nesse caso específico do vídeo, ainda, que o pai naquele momento, ele teve a percepção de dizer, quando ele percebeu que o filho ficou imediatamente decepcionado com aquilo e parou de jogar a bola, imediatamente, ele virou para o filho e disse, nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, deixe ninguém, absolutamente nem mesmo eu, dizer para você que você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Ninguém. Jamais deixem ninguém dizer a vocês que vocês não são capazes e que não possam realizar os sonhos. Porque, como mostra nesse filme, e é simplesmente um retrato muito real da nossa vida, a gente vive assim. O ser humano vive assim. Muitas das vezes, a gente falou no começo do dia de hoje, a gente dá aquilo que tem. Se a pessoa ao longo da vida teve sensações de frustração, teve sensações de perda, teve sensações de dificuldade, e é o caso ilustrado através desse vídeo, porque até então, nesse caso aqui do ator, ele teve perdas o tempo inteiro, a esposa que abandonou, aquelas máquinas dele lá e perdia e não conseguia vender, e etc, e tentando cuidar do filho, que era uma perda atrás do outro, uma decepção atrás do outro, uma dificuldade atrás do outro. O que ele tinha dentro dele? Por um lado, aquele desejo, aquela vontade de superar, de conquistar, de vencer, mas o que tinha acumulado dentro dele era essa frustração de não conseguir até então as coisas. Quando ele foi, inclusive naquela corretora que ele ia passar 6 meses fazendo estágio, sem remuneração. Para quem assistiu o filme, deve lembrar isso. 6 meses sem remuneração, e que inclusive algumas noites ele passava, né, naquelas casas, inclusive, que ele tinha que chegar até 5 horas da tarde, não é? Nos albergues, inclusive, onde o filho conseguia dormir, algumas vezes ele ficava no banheiro estudando e etc. Foi uma luta absurda para quebrar o paradigma. Então, é possível fazer a diferença? É possível? Sem dúvida alguma. Mas muitas das vezes, as pessoas não conseguem fazer isso porque, inclusive, receberam essa informação pronta vindo de pessoas extremamente importantes na vida. É um pai, uma mãe que dizem que as coisas boas não são feitas para vocês. Que essas coisas do mundo não foram feitas para todos nós. Não foram. Só que isso é mentira. Lamentavelmente, isso é mentira. O ser humano ele foi feito para, assim como as estrelas, e eu falo isso claramente, o ser humano foi feito para brilhar na mais alta intensidade. Na mais alta intensidade. Só que o primeiro ponto é ele acreditar nisso. Só ele acreditar nisso. Ele, única e exclusivamente, acreditar nisso. Quando? 24 horas do dia, todos os dias. E se colocar em ação, em atitude, focado nisso.
de forma disciplinada. Então, cada um de forma exclusiva e única faz a diferença no mundo. Pessoas brilhantes no mundo fizeram a diferença no mundo. Quando elas, obviamente, se colocaram à disposição e quiseram, tiveram esse desejo, essa vontade de fazer isso. Então o ser humano tem essa capacidade. Tem essa capacidade. Agora, o que nós vimos aqui acontece sem a gente perceber milhares de vezes ao longo da vida. Milhares. É com o pai, às vezes com a mãe, é com o tio, é com os amigos, é no trabalho. E não é nem porque essas pessoas não gostam. É porque essas pessoas nem percebem. Porque se elas soubessem e percebessem, elas jamais fariam. Jamais fariam. Volto a dizer, esse pai não ama o filho? É óbvio que ama. Isso é óbvio. Você acha que se ele tivesse a consciência, ele falaria isso para o filho? É óbvio que não. Mas é baseado no que ele tem dentro dele, que ele está falando isso para o filho. Inclusive para proteger, para que o filho não tenha a mesma sensação de frustração. Porém, ele está cometendo o maior crime do mundo, que é eliminar o sonho. O ser humano ele vive em cima desse sonho que ele vai buscar, que é a chama de tudo. Então, pela proteção, simplesmente pela questão da proteção, para que o filho, para que o irmão, para que, enfim, qualquer um não tenha essa sensação da frustração, vem basicamente uma informação como essa. Porém, isso vem basicamente a dinamitar uma das coisas mais extraordinárias da vida do ser humano, que é o poder de sonhar, que é o poder de criar, que é o poder de se olhar lá na frente e correr atrás desse sonho. É o poder de se colocar em movimento, que é o poder de fazer essas coisas acontecerem. Então, esse tema aqui, ó, é extremamente importante. Extremamente importante, porque cada um tá aqui, ó, você, unicamente, cada um que está sentado aí, ó, você unicamente faz a diferença no mundo. Pode acreditar. Quando você acreditar nisso, certamente não tem absolutamente nada, absolutamente nada que consiga interromper isso. Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém que consiga interromper isso ou falar o contrário. Porque isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então isso é um elemento extremamente forte. Ok? Então eu gostaria que vocês refletissem, pegassem o material, refletissem sobre isso aqui, avaliassem realmente com carinho aí essa questão desse tema, que a Amanda aí trouxe o material para compartilhar, olhassem os vídeos aí com bastante carinho, etc., porque é um material realmente extremamente rico e realmente faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Isso aqui faz realmente as pessoas poderem olhar a vida com uma outra ótica, de uma nova forma, inclusive, e perceber que o mundo realmente ele é feito para as pessoas terem opções extraordinárias, buscarem coisas extraordinárias e ter uma vida realmente próspera. Assim como realmente esses outros dois temas aqui de cima. Ó. Perceberem realmente que cada ser humano é de um tipo diferente, de um estilo diferente, respeitar esses estilos, respeitar a diversidade, respeitar que cada um é de uma forma diferente, não tem certo, não tem errado. Ah, o mais bonito é ser dominante, eu queria ser dominante. Não tem nada disso. Isso é perfil, isso é característica. Não é mais bonito ser dominante, não é mais feio ser conforme, não é mais feio ser... Não tem nada que é mais bonito ou mais feio. É característica, é igual cor. Tem azul, tem amarelo, tem verde, tem laranja, tem lilás, são coisas diferentes. Só isso. Não tem errado, não tem certo.
tem características. O que nós temos que entender? Que cada característica é individual. E aí, como nós nos relacionamos no universo, eu já falei uma vez, inclusive, naquela pirâmide de Maslow, que a pirâmide de Maslow é o que? Uma bola. Lembra da bola? Que representa basicamente o globo terrestre onde todo mundo está inserido. Se a gente se relaciona com pessoas, e as pessoas estão em cima de perfis, basicamente, para que a gente, obviamente, consiga se relacionar de uma forma melhor, é muito saudável, muito interessante, muito saudável e muito pertinente que a gente consiga entender que tipo de perfil existe. Quais são as particularidades, quais são os desafios, quais são as travas, inclusive, como é que esses perfis, inclusive, se sentem confortáveis, como eles não se sentem confortáveis, como é que eles se sentem, inclusive, agredidos quando a gente faz alguma coisa, como é que eles não se sentem agredidos. Em relação também a essa palavra aqui, ó, que é extremamente nobre no tema As 5 Linguagens do Amor, quais são os desdobramentos? Que é a mesma coisa. Como é que a gente lê isso? Se alguém vir aqui falar mandarim, ninguém vai entender nada. Eu não sei se alguém fala mandarim aqui. Alguém fala mandarim aqui dentro? Não. E, portanto, se alguém aqui vir falar mandarim, ninguém vai entender nada. Tem alguma coisa errada de alguém falar mandarim? Não. É só uma forma de alguém se expressar. Nosso idioma aqui do nosso país é o português. Falando português, como eu estou falando, todo mundo está entendendo. Isso aqui é a mesma coisa. A questão é que todo mundo acha que isso aqui é uma única língua. Não é. Viram hoje que isso aqui desmembra em diversas formas. Se não entender isso, tudo bem. É uma escolha também não entender. Mas automaticamente tem uma consequência. Porque como você está lidando com pessoas, seguramente vai ter uma dificuldade de relacionamento. E aí essa dificuldade de relacionamento ela pode ter desdobramentos, ganhos ou perdas. Tem que estar consciente de tudo aquilo que você desconhece, você automaticamente não tem como escolher. Se você não tem como escolher, você não tem como agir. Se você não tem como agir, o teu resultado vira à mercê da sorte ou azar. Como eu considero que não existe sorte, para mim sorte é nada mais nada menos do que uma equação. Você cria a oportunidade e se prepara para tal. Logo, você automaticamente, você domina o resultado. Domina o resultado. Então, eu volto na equação. Volto na equação. O primeiro passo é conhecimento. Quando você busca conhecimento, você passa a ter as escolhas baseadas no conhecimento. Associado às suas escolhas, você passa a ter as atitudes, as ações conectadas às suas escolhas. E automaticamente, agindo conforme as suas escolhas, você vai ter os seus resultados. É uma consequência natural. Não tem milagre. Não tem milagre. Ficar ajoelhado aqui pedindo para Deus fazer o seu trabalho, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, por isso que a gente está falando aqui, ó. Hoje, alguns novos conhecimentos surgiram aqui. É óbvio que de uma forma extremamente superficial ainda. Isso aqui pode ser aprofundado para vocês ou não. Mas vocês passaram hoje a saber que existe, que é o conhecimento. Agora vem a segunda fase, que é uma escolha. Ah, eu quero me aprofundar mais ou não? É uma decisão, certo? Se escolher se aprofundar mais, que é a atitude, o resultado é virar um especialista nisso e ter uma vida melhor. Se eu escolher não me aprofundar nisso, como resultado, eu fiquei sabendo que tinha uma coisa que interfere automaticamente no meu resultado, eu escolhi não fazer nada, fico à mercê da sorte. Da suposta sorte que eu falei que não existe. Tá claro? Compreendido? Alguma pergunta? Maravilha. Então vamos ao... Não, senhor. Não, senhor. Aos próximos temas. Próximos temas. Quem que já está se aquecendo aí? Quem está se aquecendo aí para seus
Hã? Então vamos lá. Estamos falando então na nossa 10ª. Cinco, 9 e 17. Tema número 1. Bom, como a gente falou das 5 linguagens do amor, certo? Tem um outro tema que é tão bom quanto, porque como o ser humano se magoou muito, e a mágoa sempre leva o ser humano ao erro, nós temos uma outra coisa muito importante chamada as 5 linguagens Perdão. Pois é. Muita gente magoada, a mágoa gera reflexos horríveis. Horríveis. 2. Um pouco associado ao que eu acabei de falar agora, nessa sequência que eu falei agora, em relação inclusive ao resultado na ponta, a gente vai falar sobre gestão do conhecimento e o poder das escolhas. Você pode escolher, não acabou ainda? Você acaba primeiro. Você quer o primeiro? Quero. Seu nome como que é? Ana. Ana. E o terceiro tema, hein? Olha o terceiro tema, hein? Tchan, 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 tchan. Terceiro tema. Olha o terceiro tema. As metas nos levam aos nossos sonhos? Se você pode? A escolha pertence a cada um. Concorda? Débora. Débora, Ana com o primeiro. E quem vai falar sobre gestão do conhecimento e o poder das escolhas? Vamos lá? Cadê os voluntários? Olha lá o Nilo. Ê, garoto! Ó, volto a dizer, já falei e volto a repetir. Quem pega os temas são os primeiros a ganhar, certo? Novamente, as pessoas vêm aqui, assiste. Recomendo, voltem para a empresa, entrem na internet no Google e avaliem lá índice de assimilação do conhecimento. Vou repetir, índice de assimilação do conhecimento. Sugiro todo mundo fazer isso. Quem só assiste vai reter no máximo
de 5 a 10%. Para quem? Para quem? Para quem? Não é para mim não, ok? É para vocês mesmos. E quem faz isso aqui? Busca o conhecimento, vem aqui dar palestra, etc. Sai de 5 a 10 para 85%. A escolha é de cada um. A escolha é de cada um. Por isso que eu volto. Entra no Google. O Google que menciona N materiais que falam sobre isso. Então, quem só assiste. Por isso que a gente vai para a faculdade e lá você vê um monte de material. E aí, quando você acaba a faculdade, você acabou esquecendo a grande maioria. Certo? Acabou esquecendo um monte de coisa. Por quê? Porque não aplicou. Nada, quase. Está aqui, ó. De 5 a 10%. E quando você realmente se propõe a pegar alguma coisa, pegar isso, verdadeiramente estudar, cujo objetivo é doar para o outro, o índice aumenta para 85%. Como nós estamos falando do tema de vida, certo? Logo, o primeiro a ganhar é quem se propõe. Ok? Então, maravilha. Nos vemos aí dia 5/9/2017. Agradeço a todos e bom almoço.